Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 17, de 10 a 13. E assim nos fala o Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não receberam, não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Infelizmente, os nossos olhos estão fechados para qualquer tipo de profecia que venha para instaurar o reino novo. Elias veio, João Batista veio, foi maltratado, foi morto, e assim vão fazer também com Jesus. Essa história nós já conhecemos. Mas quando olhamos hoje para os profetas do mundo atual, é a mesma coisa que acontece. São maltratados, são ignorados, são julgados, são condenados publicamente nas redes sociais, simplesmente porque denunciam as injustiças e nos convidam à construção de um reino novo. Se olharmos ao nosso redor, na igreja, na sociedade, quantos homens e mulheres comprometidos com os sofredores, com a causa indígena, com a causa sofrida dos pobres, daqueles que não têm terra para trabalhar, casa para morar, emprego, comida, saúde. Mas essas pessoas, elas são ignoradas e são criticadas. Parece que na sociedade atual precisamos acolher tudo como se nada estivesse acontecendo. Nos acostumamos com a injustiça, com o sofrimento dos pobres? Nos acostumamos com aquela frase, mas sempre foi assim? De outro modo, a própria igreja nos ensina a necessidade de agirmos de acordo com a palavra de Deus. Anunciar e denunciar, proclamar e denunciar, em alto e bom tom, a injustiça que mata o povo, que humilha os pobres e que, por outro lado, deixa a muitos cada vez mais ricos. A riqueza não é o problema é como você se torna rico. Às custas dos pobres e dos sofredores, muitas vezes, não é geral, mas muitas vezes. Quando a vida está mergulhada na injustiça, na morte, precisamos nós levantar a voz. E mesmo que sejamos incompreendidos e maltratados, é o evangelho que está acontecendo. Fizeram isso com Elias, fizeram com João Batista, fizeram com Jesus e hão de fazer também conosco. As bem-aventuranças já nos lembram. Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados os que sofrem, que choram por causa da justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos. E assim aconteceu com Dom Oscar Romero, com Dom Helder Câmara, com Zilda Ains, com Pedro Casadalga, com tantos outros, Madre Teresa, com Irmã Dulce, com tantos catequistas que deram suas vidas, que anunciaram o Evangelho, que se comprometeram com os pequeninos e com os pobres, que não se conformaram com a injustiça, mas que se posicionam a favor da esperança do reino. Neste advento, peçamos a graça de que não fiquemos de braços cruzados com medo da opinião do outro. Se Jesus fosse se preocupar com a opinião do outro, ele não teria instaurado o seu reino. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos convida à vida. O Evangelho nos convida à coragem, porque estamos seguindo um Cristo que foi maltratado, açoitado e morto na cruz. E o nosso caminho? De que forma eu estou vivendo o meu cristianismo? Em uma bolha?
Observo e não entendo, não compreendo seus sinais? Sejamos corajosos, sejamos animados, firmes, perseverantes, não desanimemos, porque a terra grita, os pobres gritam, os humilhados gritam, mas o reino pertence a eles. Entremos no caminho da esperança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos o nosso retiro do Advento e do Natal. E peçamos a graça de que os nossos olhos se abram e que os nossos ouvidos se abram para ouvir o clamor dos pobres. Como nos diz o Papa Francisco, quem toca a carne dos pobres, toca a carne de Cristo. Anunciemos o Evangelho. Compartilhemos esta mensagem e oremos uns pelos outros. Ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. É um só canto de amor e esperança que a terra-mãe germinando contém. A ti, Senhor, nós clamamos. Vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. Mesmo se as guerras destroem a terra, pondo em perigo a paz e o bem, que a nossa voz não se canse. Vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. Vem reunir hoje as tuas igrejas, a tua prece rezamos também. O nosso amor sempre espere. Vem, Senhor Jesus,